Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, meus queridos. Aqui é a professora Andréa Santos, de Literatura. E conforme combinado lá no nosso roteiro de estudos, hoje nós iremos fazer a correção dos exercícios da aula 18. Exercícios da aula 18, atividades para a sala, tá, pessoal? Página 71. Bem, na aula 18, nós falamos sobre a segunda fase do modernismo, né? A geração de 30, focando em dois grandes autores, Carlos Drummond de Andrade e Vinícius de Moraes. Agora vamos à correção, página 71. Bom, a primeira questão, que é uma questão do Enem, traz aqui dois textos, tá? Texto 1 e texto 2. O texto 1 é um texto de Carlos Drummond de Andrade, que diz assim: no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Ok? Bom, esse poema todo mundo já conhece, né? De Carlos Drummond de Andrade. O segundo texto, nós temos aqui uma tirinha do Garfield, né? Em que ele tenta abrir a cortina, mas acaba se enrolando na mesma. E depois ele fala assim: aposto que vou ficar aqui até sábado. Que azar! Aqui estou eu enrolado numa cortina. Tinha uma cortina no meio, tinha uma cortina no caminho. No caminho tinha uma cortina. Nunca me esquecerei deste acontecimento. Tinha uma cortina no meio do caminho. Epa, isto dá samba. Bem, como vocês puderam perceber, né? No texto 2, apresenta uma certa ligação, né, com o texto 1, não é isso? Então, aqui o enunciado está dizendo: a comparação entre os recursos expressivos que constituem os dois textos revela que os textos são de gêneros diferentes, porque, apesar da intertextualidade, foram elaborados com finalidades distintas. Então, a resposta correta só poderia ser a letra D de dado, né, pessoal? Então, no primeiro texto, nós podemos observar, né, o predomínio da linguagem poética, né, no poema de Carlos Drummond de Andrade. Tinha uma pedra no meio do caminho, não é isso? Já no segundo texto, predomina uma linguagem de humor, como vocês observaram aqui na tirinha, né? Bem, apesar de haver uma explícita relação intertextual entre eles, né, ambos foram elaborados com finalidades distintas. Né? Quando eu falo em intertextualidade, eu quero me referir a essa ligação que esses dois textos mantêm. O segundo texto, né, o Garfield aqui, ele falou, ele recitou aqui trechos, né, da poesia de Carlos Drummond de Andrade. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Mas só que Garfield aqui trocou, né? Garfield ele fala assim: tinha uma cortina no caminho tinha uma cortina. Nunca me esquecerei deste acontecimento. Ele utiliza, né, esses versos pertencentes à poesia, né, de Carlos Drummond de Andrade, chamada No Meio do Caminho. Então, vocês podem perceber que tanto no texto do Garfield quanto no primeiro texto existe realmente um elo, né? Uma intertextualidade entre esses dois textos, tá bom? Estabelece uma ligação, né? Esses dois textos, eles mantêm essa ligação, esse elo. Bom, na segunda questão, que também é uma questão do Enem, então na segunda questão nós também temos dois textos, tá? Vamos lá? Um texto aqui é de Eurídice Fontela, né? Da autora Eurídice Fontela, e o primeiro texto é também de Carlos Drummond de Andrade, chamado Poema de Sete Faces, né? Então, nós temos aqui um texto de Carlos Drummond de Andrade e um texto de Eurídice Fontela, tá bom? Então, vamos lá? Texto 1, Poema de Sete Faces. Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo. Mais vasto é o meu coração. Carlos Drummond de Andrade. Agora vamos ler o texto 2. CDA imitado. Ó vida, triste vida, se eu me chamasse Aparecida, dava na mesma. Eurídice Fontela. Vocês podem perceber que esse CDA,
é a sigla, né, de Carlos Drummond de Andrade, tá? E o que está entre parênteses indica, né, a palavra imitado, que no caso é uma imitação, né, do texto original. Ok? Então vamos agora ao enunciado. Vamos lá? Deixa eu mudar a página aqui. O enunciado diz assim: Eurídice Fontela intitula seu poema CDA, né, que são as siglas de Carlos Drummond de Andrade, e entre parênteses indica imitado, entre aspas, porque, como nos versos de Drummond, aponta a insuficiência da poesia para solucionar os problemas da vida. Então, a resposta correta do número 2 é a letra C. Então, por meio do recurso, né, da intertextualidade, que é a citação direta ou indireta de um texto em outro, Eurídice Fontela recria o poema de Sete Faces, de Carlos Drummond de Andrade, mostrando como no texto primeiro, né, a relação entre a poesia e a vida, principalmente a incapacidade da linguagem poética, essa incapacidade da linguagem poética de solucionar os problemas da realidade. Então a poeta, em seus versos, né, diz o mesmo que Drummond, quando diz assim: se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Então, apontando aqui, né, para a questão da falta, né, da ausência que ocorre na representação literária. Então, a literatura, ela parte do real, mas não é o real propriamente. Por isso, não pode oferecer resolução imediata para os dilemas da nossa vida. Por isso que a resposta correta do número 2 é a letra C, ok? Bem, agora nós temos um outro texto que vai responder as questões de número 3 e 4. Esse texto é um texto de Vinícius de Moraes, chamado A Mulher que Passa. Vamos ler aqui rapidinho? A Mulher que Passa. Meu Deus, eu quero a mulher que passa. Seu dorso frio é um campo de lírios. Tem 7 cores nos seus cabelos, 7 esperanças na boca fresca. Oh, como és linda, mulher que passas, que me sacias e suplicias, dentro das noites, dentro dos dias. Teus sentimentos são poesia, teus sofrimentos, melancolia. Teus pelos leves são relva boa, fresca e macia. Teus belos braços são cisnes mansos, longe das vozes da ventania. Meu Deus, eu quero a mulher que passa. Como te adoro, mulher que passas, que vens e passas, que me sacias, dentro das noites, dentro dos dias. Por que me faltas se te procuro? Por que me odeias quando te juro que te perdia se me encontravas e me encontrava se te perdias? Por que não voltas, mulher que passas? Por que não enches a minha vida? Por que não voltas, mulher querida, sempre perdida, nunca encontrada? Por que não voltas à minha vida? Para o que sofro não ser desgraça? Meu Deus, eu quero a mulher que passa. Eu quero-a agora, sem mais demora, a minha amada mulher que passa. No santo nome do teu martírio que nunca cessa. Meu Deus, eu quero depressa a minha amada mulher que passa. Que fica e passa, que pacifica, que é tanto pura como devassa, que boia leve como a cortiça e tem raízes como a fumaça. Vinícius de Moraes. Lindo, né? Bem, na questão de número 3, o enunciado diz assim: a figura da mulher como musa, fonte de inspiração do poeta, é um traço de permanência na literatura brasileira. A seguir, há trechos de poemas escritos por diferentes autores, em distintos períodos literários, sobre o sentimento que a musa inspiradora provoca no poeta. Aponte a única opção
cuja imagem da mulher se distancia por completo da observada no texto anterior? Então, aqui a resposta do número 3, pessoal, só poderia ser essa. Abram aspas. A primeira vez que vi Teresa, achei que ela tinha pernas estúpidas. Achei também que a cara parecia uma perna. Manuel, fecham aspas, Manuel Bandeira. Então, a resposta do número 3 só poderia ser a resposta de letra D de dado. Ok, pessoal? Bem, os versos de Teresa, né, de Manuel Bandeira, apresentam a figura feminina sem nenhuma idealização, distanciando-se da visão da mulher impassível apresentada no poema de Vinícius de Moraes. O eu lírico vê Teresa de modo disparatado, né? O eu lírico aqui vê Teresa de modo disparatado, com a cara que parecia uma perna. Então a resposta certa é a letra D de dado, ok? Número 4, o enunciado diz assim: em relação ao poema de Vinícius de Moraes e as características das escolas literárias, pode-se afirmar que o uso da antítese presente no poema constitui uma marca da tradição do barroco. Resposta correta do número 4 é a letra A, ok, pessoal? Bem, no poema modernista, né, A Mulher que Passa, o uso da antítese, que se encontra justamente nesses versos, dentro das noites, dentro dos dias, né? A apresentação de duas palavras, né, ou dois pensamentos de sentido contrário, né, de sentidos opostos, né? Então pode ser compreendido como traço da herança do barroco, que também, né, utilizava a antítese em seus versos, né? Bem, a utilização da antítese serve para causar efeitos de contrastes de ideias ou sensações, por exemplo, na construção poética, ok? Por isso, a resposta correta do número 4 é a letra A, ok, pessoal? Podem marcar a letra A. Bem, encerramos aqui a correção dos nossos exercícios, atividades para a sala da aula 18 do livro de literatura. Não esqueçam de colocar os nomes e aqui nos comentários, né? Os nomes e a turma aqui nos comentários, ok? Desejo a todos bons estudos, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho!